E aí, Diego Amorim, bom dia para você, bem-vindo. Obrigado, Nonato, bom dia a você, a Michele, a todos que nos acompanham. Pois é, conta um pouquinho pra gente desses bastidores, o Diego, esse avanço do projeto que acaba com a saidinha, essa articulação da base do governo para evitar que isso tramite tão rapidamente. Vamos lá, Michele, Nonato e ouvinte, esse assunto já estava garantido que seria colocado em votação nesse início de 2024. Essa garantia foi dada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aos senadores da oposição ainda no finalzinho do ano passado, depois que um policial militar morreu assassinado por um bandido que havia saído aí dessa saidinha. Essa morte foi em Minas Gerais, estado de Rodrigo Pacheco, tem esse contexto político também. Rodrigo Pacheco quer ser governador de Minas Gerais, há uma possibilidade dele se candidatar em 2026, ele busca o apoio do presidente Lula para isso. Quando chegou ao Senado, esse projeto recebeu a relatoria do Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, mais um contexto político também importante de ser notado dentro dessa tramitação. O senador Sérgio Moro acabou apresentando uma emenda para permitir a saída pela chamada saidinha para aqueles presos que deixem a cadeia para estudar. Então, o Flávio Bolsonaro, Nonato, Michele, queria o fim de vez da saidinha. E essa emenda do Sérgio Moro colocou ali algumas condições permitindo a saidinha, por exemplo, para os presos que saem para estudo. Hoje, a legislação permite o benefício da saidinha apenas, não permite, nega apenas para os que praticam crime hediondo. E com esse projeto que está sendo analisado ainda pelos senadores, estenderia a proibição também do benefício àqueles que cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Ontem, os senadores da oposição estavam animados com a possibilidade de votação também no plenário, depois que eles aprovaram na Comissão de Segurança Pública o chamado requerimento de urgência. O que é isso? É para acelerar a tramitação, porque, em tese, esse projeto tinha que sair da Comissão de Segurança Pública e ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Com o requerimento de urgência, eles tentam puxar isso diretamente para o plenário. Mas a votação desse requerimento de urgência no plenário não aconteceu ontem. A expectativa, Rodrigo Pacheco prometeu para os senadores da oposição, é que essa votação aconteça hoje. Eu lembro a você, ouvinte, que esse projeto já passou no Senado lá atrás, em 2013, é uma votação antiga, um assunto antigo que estava adormecido no Congresso Nacional, passou pela Câmara agora, mais recentemente, em 2022, e como teve o texto alterado na Câmara, voltou para uma nova análise dos senadores. Se o requerimento de urgência não for aprovado hoje, quarta-feira, no plenário do Senado, esse projeto terá de seguir para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e o fim dessa votação, o fim dessa tramitação, deverá ficar para depois do Carnaval. Ontem eu conversei por telefone com o deputado Alberto Fraga, que é o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, a conhecida bancada da bala. Ele estava animado com o avanço desse projeto, disse que a intenção desse projeto é diminuir o número de bandidos na rua, disse que esse projeto vem em boa hora, que o Sérgio Petecão, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, e o Rodrigo Pacheco cumpriram o combinado e a palavra que eles prometeram aos senadores da oposição no fim do ano passado. Disse que a votação desse projeto também ajuda a oposição nas eleições municipais deste ano de 2024, porque a gente sabe que o tema da criminalidade vai ser um tema muito forte nas eleições para prefeito, sobretudo nas principais cidades do país. E o deputado Alberto Fraga também me disse que entre os direitos humanos e a segurança pública, ele fica com a segurança pública porque o valor da vida se sobrepõe aos direitos humanos. Essa foi uma declaração que o deputado Alberto Fraga me deu no dia de ontem. Eu também conversei com outros senadores da oposição, Michele e Nonato, que estavam muito animados, comemorando bastante o avanço desse projeto. O senador Rogério Marinho, inclusive, que é ex-ministro de Bolsonaro, ontem, no finalzinho da votação, lá na Comissão de Segurança Pública, deixou muito claro que aquilo era uma vitória da oposição e disse que começar o ano legislativo com a aprovação desse projeto é uma vitória. Por outro lado, eu também ouvi informalmente, no chamado off, que a gente chama no jornalismo, senadores do PT, e um deles me disse o seguinte: olha, todo mundo é a favor desse projeto, do avançar desse projeto, mas defende-se sim que se fique mais claro quais vão ser essas regras. Qual é a ideia de levar isso para a Comissão de Constituição e Justiça?
é para que o PT, no plenário do Senado, Michele, Nonato, ouvinte, não seja obrigado a votar contra esse projeto, porque eles sabem o impacto eleitoral de uma votação contrária a um projeto como esse em ano de eleição municipal. Então eles estão querendo azeitar isso nos bastidores, deixar o texto de uma forma em que a bancada do PT ou vote a favor do projeto ou libere a bancada. Agora, a apuração que eu tenho é de que nenhum senador do PT vai querer entrar no debate naturalmente. Eles vão deixar esse debate acontecer, vão deixar o projeto andar, porque há uma cobrança muito grande de uma ala do PT ligada aos direitos humanos que pede que o partido se posicione contra esse projeto, mas tem essa conta política a ser feita também em razão do tema da criminalidade. Por fim, eu trago a informação de que o Ministério Público Federal, por meio do Grupo de Trabalho de Defesa da Cidadania, divulgou uma nota ontem dizendo que esse projeto que está tramitando no Senado é flagrantemente inconstitucional e que as chamadas saidinhas são um importante instrumento de ressocialização e reconstrução dos laços sociais. Esse é um trecho dessa nota que foi divulgada pelo Ministério Público Federal. Eu tentei ouvir em on senadores e deputados governistas, inclusive deputados que votaram contra esse projeto em 2022 lá na Câmara. 3 deles não me responderam, um deles me disse que gravaria um áudio aqui para o nosso ouvinte do Nova Manhã, mas acabou não se concretizando. O espaço continua aberto para a gente avançar com esse debate até o fim da tramitação desse projeto, Michele Nonato. Pois é, muito polêmico, né, Diego, mas que se faz necessário esse debate, porque tem os dois lados também, né? Tem essa questão da ressocialização, que é sem dúvida nenhuma importante, mas acho que carece de ajustes à medida em que a gente observa as saidinhas, às vezes de pessoa que é notadamente chefe de tráfico de drogas, outros, por exemplo, a Richthofen talvez tenha sido um grande exemplo que a gente acompanhou de perto, quando ela saía no Dia dos Pais ou Dia das Mães, alguma coisa assim. E isso gerava muita comoção na sociedade exatamente pelo tipo de crime que ela tinha cometido. Então me parece que ajustes são efetivamente necessários e não precisa acabar. Mas vamos combinar que ajustar. a gente vive numa sociedade, a mesma coisa que a discussão que a gente vem tendo com relação ao novo ensino médio. Mudou o ensino médio, aí tem problemas, tem distorções, em vez de corrigir a rota. Não, então vamos cancelar o novo ensino médio, vamos voltar ao currículo como era antes. A mesma coisa a saidinha, então assim, vamos acabar totalmente com a saidinha, em vez de corrigir realmente esses problemas e essas distorções. Mas a gente vive nessa era muito polarizada. Exato. Que é difícil, né, Diego? E você sabe, Michele, essa informação que eu trouxe de senadores do PT que são a favor do projeto, mas que não dizem isso publicamente. E por que não dizem isso publicamente? Justamente por isso que você está falando, Michele, porque polarizou demais, foi tão contaminada essa discussão, que é uma discussão que precisa ser feita pela política, aí o Flávio Bolsonaro vira relator, aí já fica aquele negócio, quem votar a favor vai ser bolsonarista, quem votar contra vai ser petista, e aí você cria uma dualidade que impede uma discussão aprofundada sobre o tema. Agora, só para concluir esse meu comentário,